Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia, o Senhor é aquele que tem nos sustentado, aquele que nos mantém na vigilância, que nos mantém na oração, que nos mantém sendo ouvinte e praticante. Porque a palavra diz que aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Porque é justamente pela boa conduta que se mostra que houve compreensão. Uma vez que o Senhor nos conhece pela atitude, onde as atitudes que Ele firma os nossos passos sempre para nos fazer prosperar, jamais causar dano algum, mas para aqueles que rejeitam, Ele é juiz e legislador, tanto para livrar da maldição, sendo o único mediador entre Deus e homens, e assim como aqueles que o rejeitam, ele tem poder para aniquilar, assim nos diz a palavra. Ele disse, porque tu queira remover o cisco do olho do seu irmão enquanto há uma trave em seu olho, hipócrita. Retira primeiro a trave de vosso olho, para depois querer remover o cisco do olho do irmão. Assim o Senhor nos ensina. Aonde a palavra diz, porque julgas o teu irmão, assim também não serás julgado? Porque ninguém ficará de fora do tribunal de Cristo. É certo que o Senhor, quando nós falamos pelo seu Espírito, nós falamos pelo advogado, e ele é aquele que virá como juiz, e ele nos concede o dom de justiça, que é para os adultos que alcançam um discernimento a ponto de discernir entre o bem e o mal. E ainda que alguns pensem que é palavra meramente humana, com a mesma medida que medires, sereis medidos. O Senhor nos coloca na balança com aqueles que queiram fazer a prova. A palavra diz, aonde o Senhor é aquele que conhece, quando colocado na balança, aqueles que não são palavras meramente humanas, porque muitas suas palavras são meramente humanas, destituídas de sabedoria, aonde não tem valor real algum, assim nos ensina o Senhor. Mas aqueles que falam pelo seu Espírito, falam na presença do autor e consumador da nossa fé. Por isso, muitos, quando têm os olhos vendados, que a palavra diz que o príncipe do poder do ar cegou. As cegueiras são como escamas nos olhos, aonde não vê aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo, e ainda queira julgar o seu próximo. Muitos acabam por não ter o espírito, por ser carnal, acaba sendo a troca de acusações, fofocas, tudo é do maligno, tudo aquilo que vem entre contendas, entre irmãos, tudo é coisa do acusador, assim a palavra diz, acusação. O ladrão, ele fica ao derredor, procurando a quem possa o tragar. A boca que profere mentiras, a falsa testemunha, aqueles que amam uma briga, a palavra diz que ama o pecado, aonde do coração se procede as guerras, as divisões, as iras, as contendas. Divisão é pecado de rebeldia,
assim como muitos seguem nas divisões por conta das ambições pessoais e egoístas. Assim como o Senhor os tem revelado, assim como nós temos contemplado, e o Senhor é aquele que os conhece, e dia após dia Ele é aquele que a palavra diz que os vence pelo sopro da sua boca sem intervenção humana, porque Ele é o juiz de vivos e de mortos, aonde nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. E ainda que algo não seja revelado diante dos meros mortais, diante do seu tribunal nada passa desapercebido. A palavra diz que Ele é aquele que, quando a luz vem, Ele expõe as trevas, até mesmo aqueles que se disfarçam de luz. Porque aquele que diz que é luz, mas há trevas, ele é mentiroso. E o Senhor é aquele que os revela, porque tudo que é dito nas trevas é revelado na luz, tudo que é dito entre as recâmaras é revelado no alto do telhado. Não há nada oculto que não venha a ser revelado, não há nada encoberto que não venha a ser conhecido, pois dele não se permite escarnecer. Tudo aquilo que se proceder, certamente estarás a receber segundo a conduta de cada um. Aqueles que estão segundo o seu direcionamento, a conduta é sempre de benevolência, anda nas obras de justiça juntamente com a fé, que caminham lado a lado. Mas aqueles que rejeitam obras malignas, a palavra diz, são como que doutrinas de demônios, seguem mentirosos, enganando e sendo enganados. A palavra diz, quando tu terminar de destruir, serás destruído, porque o Senhor permite um espírito de entorpecimento onde crê nas suas mentiras e não venha se arrepender, e a testemunha falsa não ficará impune. Assim como aquele que oculta os seus muitos crimes, não se alcança o perdão para os pecados mesmo, porque é através da expiação pela culpa aquele que tem poder e autoridade, tanto para escrever o nome no livro da vida, assim para escrever no pó da terra, onde a palavra diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Onde ele disse àquela mulher, onde estão os seus acusadores? E desde os mais novos até os mais velhos se retiraram. Ele veio buscar pecadores arrependidos, um coração contrito e arrependido ele não despreza. Mas aqueles que se julgam justos e declaram a sua própria benevolência, acaba não alcançando o perdão por não confessar os seus muitos crimes e acumular iniquidade sobre iniquidade, iriam estar sujando-se mais ainda enquanto há tempo. Mas aquele que estiver sempre segundo o direcionamento do seu espírito, santifique-se mais ainda enquanto há tempo, purifique-se mais ainda enquanto há tempo, do interior para fora, e assim perseverai em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.